Olá, bem-vindos à História em Casa e hoje a gente vai ver o reino de Cush, né? A quarta aula aí relacionada ao tema Egito. E por que o reino de Cush está relacionado ao tema Egito? Porque ele ficava geograficamente localizado ali na África, no norte da África, ao sul do Egito. E também a gente tem vestígios arqueológicos que comprovam que essa sociedade ela teve muito contato direto com o Egito, até mesmo chegando a ser governada pelos egípcios e vice-versa, governando também os egípcios, que é a 25ª dinastia, tá certo? Então, por volta de 1500 a.C., isso há mais de 3.500 anos atrás, os Cushitas, ou reino de Cush, foi dominada pelos egípcios, que vão colocar uma base de governo baseada em vice-reis. Como assim? O que significa? É como se fossem governadores. Então, o faraó egípcio, ao dominar Cush, vai destinar pessoas da sua confiança para cobrar impostos e controlar toda a riqueza dessas regiões e prestar contas ao faraó. Então essas pessoas são vice-reis que trabalham para o faraó dentro do território cuxita, tá certo? Então recebiam e encaminhavam esses tributos ao faraó egípcios. E com esse governo egípcio dentro do reino de Cush, os cuxitas vão adquirir algumas práticas, alguns costumes e hábitos dos egípcios, como por exemplo o hábito de construir pirâmides, como por exemplo a mumificação e alguns deuses e a ideia de levar muitos objetos para os seus túmulos, para os seus mortuários, tá certo? A gente vai ver então aí que isso acontece em 1530, só que 700 anos depois, aproximadamente, no ano 730 a.C., a gente vai ver que vai acontecer o contrário. O reino de Cush vai conseguir dominar a capital do Egito, que no momento era Tebas, e vai dominar o Egito, portanto, governar o Egito. E esse Cushita, rei Cushita, que vai virar faraó do Egito também, governando tanto o Egito quanto o reino de Cush, é o Peye, P-E-Y-E, né? E aí vai se iniciar a 25ª dinastia de faraós no Egito, que vai ficar conhecida como a dinastia dos faraós negros. Aí sempre surge uma conversa, né, a respeito disso, uma discussão a respeito do... só agora surge faraós negros no Egito, o Egito é África, não é negro. A gente tem uma história muito eurocentrista, né, que ela de alguma forma embranquece muito a história e traz muito para o centro da história o europeu. Então, provavelmente... É por esse motivo que nós temos essa 25ª dinastia sendo conhecida como dinastia dos faraós negros. Não que os egípcios não fossem negros também, tá certo? Então é só a nomenclatura dada historicamente para essa dinastia. E esse faraó, ele utilizava uma coroa com duas serpentes, né, na sua fronte, significando uma que ele governava o reino de Cush e significando a outra que ele também governava o Egito, tá certo? E eles também se consideravam sucessores dos faraós egípcios, portanto, significa que eles se consideravam o mesmo povo, portanto, não era uma ruptura entre um e outro, já que eles são da mesma origem. Tá certo? Também ergueram muitas pirâmides para os seus túmulos. Em 644 a.C., a gente vai ver que Tebas foi tomada pelos assírios. Então o Egito é invadido por um povo chamado assírios, que também aparece no livro sagrado dos cristãos, a Bíblia Sagrada. E esse povo invade Tebas. O que acontece com os cuxitas? Vão correr para o sul, para o seu território, para o reino de Cush. E é aí que eles vão montar a sua estrutura de governo na cidade de Napata, dentro do reino de Cush, tá certo? Em 580, a capital do reino de Cush deixa de ser Napata e passa a ser Meroe, e aí que a gente vai conhecer a terminologia de sociedade meroíta, né, que vivia baseada na capital de Meroe, tá? E aí a gente vai ver quais são as características que nós temos aí a respeito do reino de Cush. Primeiro,
a arqueologia e a epigrafia. Epigrafia são os estudos de inscrições e lápides, tá? Vão mostrar pra gente que quando a capital era em Meroe, eles diferenciavam-se por algumas questões em relação ao Egito. Então tinha duas características que eram muito distintas do reino de Kush e do Egito. São elas, como que eles escolhiam o rei e o papel da mulher na sociedade cuxita. Então, como que eles escolhiam reis? A gente tem então uma sociedade que é dividida em subgrupos. Esses subgrupos a gente pode chamar de comunidades, que tem líderes. Como se a gente fizer uma relação nos tempos de hoje, a gente pode colocar aí como subprefeitos ou prefeitos de pequenas regiões. Pessoas que governam pequenas regiões e prestam auxílio ou essas informações ou passam esses tributos para alguém maior no comando, que no caso seria aí o rei, tá certo? Então esses líderes da comunidade, líderes, na época de escolher um rei, eles vão votar. Então uma coisa muito diferente, não é pela linhagem de descendência, não é o filho do rei que se torna rei, é feita uma escolha, tá certo? E aí, quando sai o nome dos votos, eles vão consultar os deuses, vão pegar sementes e jogar no campo. Por que é importante isso? A prática da agricultura. Se brotar as sementes que foram jogadas ao campo, os deuses aceitaram a escolha daquele rei. Portanto, ele pode reinar, vamos ter prosperidade. Agora, se os campos rejeitarem, não vai brotar as sementes. Dessa forma, é necessária uma nova votação. No caso de confirmação, acontece uma grande festa onde vão se coroar esse rei, tá certo? E para governar, ele não governa com poderes absolutos. A gente tem aí o auxílio de altos funcionários, chefe de tesouro, escriba-mor, né, e comandantes militares. Os comandantes militares eram extremamente importantes no reino cuxita, até mesmo porque eles tinham como vizinho ao norte o Egito. Portanto, houveram muitos confrontos entre cuxitas e egípcios. Então, esse reino precisava de um exército poderoso e forte, por vezes atacar, por vezes defender. E o seu comandante da nação, o rei, sempre andava com uma guarda particular, tá certo? Alguns dentro desse exército era variado, então muitos iam a pé, outros a cavalo. Existia uma variação dentro das táticas de guerra desse grupo. Agora, o papel da mulher. Alguns livros colocam aí como uma sociedade matriarcal, onde a mulher tem um papel fundamental dentro dessa sociedade. Onde isso pode ser encontrado? De novo, também a partir da arqueologia, né? Porque a arqueologia vai mostrar diversos objetos onde a mulher é colocada em posição de destaque, como sacerdotisas, administradoras de cidade e até mesmo como chefe de governo com um título de Candace, né? Que são soberanas, que significa rainha-mãe. Portanto, ela governa. O filho assume o título de rei, mas ela é que dá o comando dessa sociedade, tá certo? Então foram encontradas diversas imagens dentro de pirâmides, né? Colocado mulheres como portadoras de oferendas aos deuses. Então isso é uma posição de destaque, o contato direto com os deuses, né? E a Candace mais conhecida que a gente tem na história é Amnishaketo, que governou de 42 a 12 a.C. Por que ela é tão conhecida? Porque é nesse momento que os egípcios vão, e também os cuxitas, sofrerem uma invasão do Império Romano. E Amnishaketo vai conseguir negociar com o Império Romano, entregar uma faixa de terra ao norte do Império, mas conseguir manter a sua soberania dentro do seu território sem pagar impostos a Roma. Tá certo? Pessoal, esse é o reino de Kush, ou a sociedade de Kush. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!